Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil, meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um conceito muito importante chamado vetor. Os vetores, como foram desenvolvidos tanto na física e matemática. A história, né? Os vetores vieram da física, né? Grandes físicos e matemáticos do século XIX ajudaram a desenvolver o cálculo vetorial. Vamos citar os principais. Hamilton, um físico matemático irlandês do século XIX, ajudou bastante a desenvolver o cálculo vetorial. Grassmann, um matemático alemão do século XIX, também. Gibbs, um físico norte-americano, no século XIX, também ajudou a desenvolver muito. Riemann também fez grandes avanços no cálculo vetorial. Heaviside, um físico matemático inglês, no fim do século XIX e começo do século XX, fez grandes avanços no cálculo vetorial. Conceito de vetor em geometria analítica. Para entender o que é vetor, devemos saber o que é equipolência. Equipolência. Dado um segmento AB, orientado a B, chama-se equipolência se você tiver um segmento orientado a CD, cujo módulo é igual a B, a direção é igual a mesma de AB, e o sentido mesmo de AB, então eles são segmentos equipolentes. Então a equipolência é essa propriedade, que mantém o módulo, direção e sentido, dados os segmentos orientados. Agora, usando essa propriedade de equipolência, vamos definir o que é vetor. Dado um segmento orientado, o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a AB chama-se vetor. Notação do vetor. Notação do vetor. Muitos livros usam negrito para vetor. E sem ser negrito é o módulo dele. Outra notação em muitos livros de geometria analítica, é uma flechinha em cima da letra. Outra notação é a notação que representa o vetor, é B menos A. É a coordenada do fim do vetor, a flechinha, menos o início do vetor, B menos A. Que é equivalente à terna aqui, o conjunto das componentes das coordenadas do vetor. Então é equivalente. Então são todas notações equivalentes. Essas coordenadas aqui é a coordenada do ponto B, quer dizer, é o fim do vetor, né? A flechinha. Vetor é x1, y1, z1, na direção de I, J, K. O módulo é raiz quadrada de x1 ao quadrado, y1 ao quadrado, mais z1 ao quadrado. Essa aí é a diagonal do paralelepípedo, né? Se x for igual a y igual a z, é a diagonal do cubo. Sistema cartesiano triortogonal, né? São três eixos orientados nessa ordem x, y, z, ordenados, onde os versores I é correspondente ao eixo x, J é o eixo y e K o eixo z, são ordenados. Os versores têm módulo igual a 1. Adição de vetores é simples, né? V mais 1, é só somar as coordenadas dele, né? Olha lá, V1 mais 1, V2 mais 2, V3 mais 3. É fácil, né? Geometricamente, a adição V mais 1 é essa diagonal do paralelogramo. V mais U. Propriedades dos vetores. U mais V igual a V mais U. Comutativa, né? Óbvia. U mais V mais W é U mais V mais W. Associativa. Associativa aqui, ó. U mais o vetor 0. O vetor 0, coordenada é 0, 0, 0 no R3. U mais 0 igual a U, elemento neutro. U mais menos 1 igual a 0, elemento oposto. São todas propriedades óbvias. Chama-se produto de um número real por vetor. Olha lá, dado um vetor V diferente de 0 e um número real alfa diferente de 0, se você multiplicar alfa por V, vai gerar um vetor W, que é alfa, módulo de alfa, módulo de V. Esse W tem a mesma direção de V, o sentido de W é o mesmo se alfa for maior que 0. Caso contrário, se alfa é menor que 0, ele vai ter um sentido contrário. Geometricamente é mais fácil de ver, né? Se alfa é maior que 0, tem o vetor V,
W aqui é alfa V. Esse alfa menor que zero, né? O W aqui é alfa vetor V. Sentido depende de alfa, né? Propriedades dos números reais multiplicado por vetores. Dado alfa e beta pertencentes aos reais, alfa beta V igual alfa beta V. Associativa, bem óbvia. Alfa V mais beta U. Alfa V mais alfa U. Distributiva com vetor. Alfa mais beta V é alfa V mais beta V. Distributiva com escalar. E 1 vezes V igual a V. São 4 propriedades óbvias, simples, mas junto com essas aqui, ó, tá vendo? A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3 e 4. Um conjunto V, isso que é interessante, conjunto V munido com as propriedades A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3 e M4 é chamado de espaço vetorial na álgebra linear. E um elemento desse conjunto de espaço vetorial que satisfaça essas 8 propriedades é chamado de vetor. E não é só o vetor da geometria analítica, matrizes satisfazem essas 8 propriedades. Número complexo também satisfaz aquelas 8 propriedades. Polinômios com coeficientes reais também satisfazem aquelas 8 propriedades. São espaços vetoriais. Entendeu? Então, o conceito de vetor foi ampliado e generalizado na álgebra linear. Da geometria analítica, aquele segmento orientado equipolente, passou para um elemento que tem as 8 propriedades. Foi generalizado. Subtração de vetores da geometria analítica é só a diferença das coordenadas, né? Simples, né? Vetor 1 é a diferença das coordenadas. A regra da ponta, ó, V menos 1 e a ponta do vetor está em U, em V, e a origem em U. Se fosse o contrário, U menos V, a ponta da flecha em U e a origem em V. A regra da ponta. A regra do paralelogramo é da soma, V mais U. E a regra da subtração é a regra da ponta. Propriedades aplicando a lei dos cossenos da geometria analítica, né? Que é um triângulo, que tem um ângulo alfa. U menos V módulo ao quadrado é o quadrado dos módulos, menos 2 vezes o produto desses dois lados e o cosseno de alfa desses dois lados. Isso, a diferença ficou menos aqui. E para calcular esse aqui, a soma, esse alfa aqui é igual a esse alfa aqui, que aqui é 180 menos alfa, esse ângulo aqui. 180 menos alfa. Cosseno de 180 menos alfa é menos cosseno de alfa. Com menos aqui, vai ficar mais. Então, a soma é maior. Visualmente é maior. Ó. Essa diagonal aqui é bem maior que essa aqui. Então, tem que ter mais aqui mesmo. Para confirmar por causa do ângulo. Então, na soma é mais e na diferença é menos. A pessoa acaba errando muitos exercícios de geometria analítica, esquecendo desse detalhe, do sinal aqui. Menos e mais. Aplica a regra a lei dos cossenos, mas esquece o sinal. Conclusão. O vetor é um conceito que veio da física, pois há muitas grandezas vetoriais na física. Velocidade, aceleração, campo magnético, campo elétrico. E foi incorporado na matemática e teve seu conceito ampliado e generalizado. Criando um conceito mais geral do que chama-se vetor, de um espaço vetorial. Eu vou fazer outros vídeos sobre o produto escalar e o produto vetorial, que completa a série sobre vetores, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixa um like se gostou do vídeo. Abraços!